Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Voltamos aqui à nossa sequência de conteúdos a respeito de holding familiar, esse canal que é voltado para você, advogado, contador, que quer entender um pouco mais sobre esse instituto, que quer trazer essa inovação para o seu escritório, para os seus clientes, que quer trazer aí essa nova possibilidade de trabalho que não requer em nenhuma fase a intervenção do Poder Judiciário, ok? Vamos aqui retomando a nossa sequência de conteúdos e hoje o tema do nosso vídeo de hoje é ITBI, a sua imunidade e as holdings familiares, ok? Como é que eu posso me valer da imunidade prevista na Constituição Federal para a incidência do ITBI e o que é que isso tem a ver com o holding, como é que isso pode favorecer a minha operação, ok? Esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito porque eu sou tributarista, eu gosto do direito tributário, né? É uma área que para mim é muito atrativa, sob todos os aspectos, para trabalhar, para desenvolver, é uma área bastante técnica, é uma área densa e de uns tempos para cá nós temos tido muitos julgamentos de recursos especiais, de recursos extraordinários que afetam diretamente o trabalho com holding. Infelizmente, muitos deles são julgamentos favoráveis ao nosso trabalho. Então, temos aí um momento muito atrativo para iniciarmos o trabalho com holding familiar, entender um pouco mais desse instituto, ok? Eu queria fazer aqui um adendo antes da gente entrar no conteúdo, que eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Esse tema realmente ele me traz felicidade, me salta aos olhos, né? E esse vídeo poderia facilmente ter 1 hora de duração, mas eu não vou fazer isso porque eu preciso ter um carinho, um respeito, né, pelo tempo de vocês que está aqui assistindo ao nosso conteúdo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui as questões mais gerais sobre a imunidade do ITBI e a sua aplicação prática nas holdings familiares, ok? Vou separar um vídeo específico para tratar do tema de repercussão geral 796, ok? Que trata aí do julgamento do recurso extraordinário 796-376 do STF, que foi em agosto do ano passado, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está trabalhando, porque se eu for tratar desse tema aqui dentro desse vídeo, ele vai ficar muito longo. E aí eu acho que acaba ficando cansativo, né? E aí quem quiser se aprofundar sobre essa questão de repercussão geral e o julgamento desse extraordinário, a gente vai ter um vídeo próprio tratando desse assunto, ok? Bom, mas vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo para o vídeo não ficar imenso, ok? Vamos lá. Nós temos que, eu falei aqui em alguns vídeos aqui no canal, nós temos que o objetivo principal de uma holding é criarmos uma personalidade jurídica, ok? Normalmente uma sociedade limitada, mas pode ser uma limitada unipessoal. Então, nós criamos essa sociedade e trazemos os bens que estão de titularidade de uma pessoa ou de um casal, pessoa física, para uma pessoa jurídica em nome deles, que é a nossa querida holding familiar, né? E a partir de então, toda a nova aquisição de patrimônio se dará dentro dessa holding, ok? E qual seria a finalidade disso? Bem, já vimos algumas possíveis, né? Proteção patrimonial, organização do patrimônio, obtenção de vantagem tributária e a mais atrativa delas no momento tem sido a aplicação de técnicas de planejamento sucessório dentro dessa holding, que é a transferência indireta desse patrimônio que se dá pela doação de cotas dessa holding aos sucessores desses titulares dessa empresa, né? Entretanto, mantendo para os proprietários, né, todos os poderes relativos a esse patrimônio com cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, reversão, inalienabilidade e usufruto vitalício sobre todas essas cotas que passam a ser indiretamente as detentoras dos bens, ok? Então, nós temos, através dessa estrutura, trazendo de forma muito simplificada, uma holding com planejamento sucessório, atingindo aí todas as fases de proteção e de vantagem tributária, ok? E aí, meus amigos, nós vimos também alguns vídeos aqui
que a forma de trazer esse patrimônio para dentro dessa holding é através da integralização de capital social. Então a gente abre essa holding, a gente pode colocar até um capital social baixo, e à medida que a gente for trazendo esses bens, a gente aumenta o capital social e proporcionalmente a gente integraliza esse capital, esse aporte, esse aumento de capital social com um bem. Nós vimos também que pode ser feito através da integralização com um bem imóvel. Nós vimos que essa transferência desse bem imóvel do titular pessoa física para sua respectiva holding, ela é uma transmissão onerosa para todos os efeitos legais, ela se equipara para todas as finalidades a uma compra e venda. E nós vimos também que a transmissão onerosa de bens imóveis intervivos, ela é fato gerador de um imposto que é o nosso imposto de transmissão de bens imóveis, ok? É o imposto de competência municipal, essa competência está prevista no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, ok? Então eu vou começar aqui a nossa análise pela divisão de competência tributária do 156, inciso 2, ok? E aí nós vamos passar para a regra geral de imunidade que está prevista na Constituição. Então, e a gente vai analisar aqui alguns aspectos que podem parecer muito acadêmicos, mas que eles na prática, você que está aí no dia a dia trabalhando, querendo entender mais sobre holding, faz toda a diferença, ok? Então vamos lá, artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e dos direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Vimos que o STF já disse que não caberá a incidência do ITBI nessa mera cessão de direitos sobre aquisição. Tratamos disso num vídeo aqui no canal, ok? Que trata isso foi julgado agora recentemente, agora em fevereiro desse ano, no extraordinário 129.4969 do STF, ok? Então, quem quiser, aí eu vou colocar o número aqui na descrição, ok? Desse extraordinário, mas temos um vídeo no canal falando aqui sobre isso. Então, vamos lá. Compete aos municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Então, a integralização de capital social com bens imóveis, ela atende a todos esses requisitos. É uma transmissão intervivos, que o titular do patrimônio está vivo, transferindo para sua PJ, ok? Que não morre, né? Pessoa jurídica não morre. A qualquer título, ok? Ou seja, se é por transmissão normal, venda normal, aquisição direta, ou se é para integralização de capital social. Por ato oneroso, nós vimos também que a integralização de capital social com quaisquer bens, ela é tida como uma operação onerosa, porque eu entrego bens e recebo cotas sociais, ok? E de bens imóveis, que no caso aqui nosso específico, nós estamos tratando da integralização de capital social, de cotas em capital social, com bens imóveis, ok? Então, aqui não resta dúvida que é fato gerador da incidência do ITBI, ok? Essa transmissão, essa integralização com esse bem imóvel é fato gerador do ITBI incontestavelmente. E aí vamos lá. No parágrafo 2º do 156.2 da Constituição, a gente tem assim: o imposto previsto no inciso 2, ITBI, inciso 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E aí, gente, a gente precisa aqui destrinchar essa regra de imunidade. Vamos lá. Não vou adentrar aqui nos conceitos básicos sobre isenção, imunidade, isso aí, apesar que eu gosto muito desse tema,
mas é um tema estritamente tributário, não é o objetivo nós tratarmos aqui, ok? Basta nós entendermos que isso é uma regra de não incidência, é uma regra de imunidade, ok? A operação, ela é imune, ela não é considerada fato gerador nessas condições, ok? Então vamos lá. Vamos destrinchar aqui esse parágrafo 2º. Vamos lá. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos, o ITBI, né? Incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social. Primeira coisa, aqui onde você lê realização, entenda integralização, certo? Existe uma diferençazinha entre os termos. Realização é a promessa de integralização. Integralização é quando há efetivo pagamento, né, desse efetivo aporte do capital ou dos bens para o pagamento desse capital social, ok? Então, na verdade, é no ato de integralização. Então, vamos lá. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo-se nesses casos a atividade preponderante do adquirente. Quem é o adquirente desse bem imóvel, no caso é a nossa holding? É a holding, porque a holding está absorvendo o imóvel e ela está entregando cotas. Então eu tenho aqui que o adquirente, a holding familiar, ok? Ela não poderá ter atividade preponderante considerada compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, que são atividades tipicamente imobiliárias, ok? Então, podemos ler da seguinte maneira: o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante da holding for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Um ponto aqui que é importantíssimo da gente analisar, e isso aqui, gente, é o dia a dia, é o mundo girando, é a Terra girando ao redor do Sol, ou seja, é o que há de mais básico em quem trabalha com holding, ok? É o seguinte: o que é atividade preponderante do adquirente? Veja bem, primeiro ponto, está dizendo aqui que não pode ter atividade imobiliária, não pode ter atividade de compra e venda de bens, não pode ter atividade de locação de bens imóveis ou arrendamento? Não, não é isso que a regra imunizante fala. A regra imunizante fala que essa atividade ela não pode ser a atividade preponderante do adquirente. Ela não está dizendo aqui que se constar lá como objeto no contrato social dessa holding que ela tem como atividade compra e venda de bens imóveis ou locação de bens imóveis próprios, ela não pode ser agraciada com a imunidade. Isso não está dito na Constituição Federal. A Constituição Federal está dizendo que essa atividade ela não pode preponderar. E aí nós já vamos entender o que seria aqui considerada atividade preponderante, porque da forma que ela está aqui, ela é um conceito jurídico indeterminado, ok? Mas veja bem, em nenhum momento está dizendo, se tiver lá no contrato social que há atividade de compra e venda de bens imóveis ou que há atividade de locação, o que é muito mais comum, colocar atividade de locação no ato constitutivo da holding, porque eventualmente ela pode exercer atividade de locação de algum imóvel que ela esteja lá, ok? Que ela tenha lá, né, dentro do acervo patrimonial dela. Isso não está dizendo que ela não pode ser agraciada com essa imunidade. Até porque, nós vamos já falar disso, essa verificação da atividade preponderante, ela tem condições. Porque veja, se o constituinte parasse aqui e não tivesse nenhuma regulamentação de como, do que é considerada atividade preponderante é um conceito jurídico extremamente largo, extremamente indeterminado. E aí, gente, nós temos um imposto de competência de instituição municipal. Nós temos aí praticamente 6.000 municípios, e aí nós teríamos 6.000 conceitos do que seria atividade preponderante, né? Tanto que o artigo 146 da Constituição diz que normas gerais em matéria tributária tem que ser veiculado por lei complementar. E é por isso, para a gente conseguir ter um mínimo de uniformidade na aplicação da legislação tributária dentro da nossa configuração de Estado federativo, ok?
Então, o primeiro ponto aqui, antes de sair do 156, não está dito em nenhum momento que a empresa, a nossa holding, que a gente está construindo aqui para o nosso cliente, ela não pode ter objeto imobiliário. E isso é muito comum, as secretarias municipais de tributação dos municípios baterem nisso e dizerem assim, não, se está dizendo aqui que você tem no seu objeto social a possibilidade de exercer uma atividade de locação, por exemplo, ou de compra e venda de bens imóveis, eu já estou entendendo que você não faz jus a essa imunidade, ok? O que é um absurdo completo e absoluto e que cabe mandado de segurança, ok? Mas cabe uma argumentação bem ampla na esfera administrativa, que eu já tenho larga experiência nisso e já digo que você tem grandes chances de não ser vencedor nessa argumentação, porque eles repetem como se fosse um mantra que uma vez que existe a atividade, ele já subentende que não é caso de aplicação da imunidade. Mas agora eu vou passar um pouco mais adiante, vocês vão entender por que isso é um absurdo completo. Eu me inflamo com isso, ok? Mas vamos lá. Entendido isso, ok, a empresa pode sim ter, a nossa holding pode sim ter objeto imobiliário desde que não prepondere. Vem agora a segunda questão, que danado é essa atividade preponderantemente imobiliária? Como eu acabei de dizer, né, norma geral em matéria tributária tem que ser veiculada por lei complementar, ok? E aí, lei complementar nacional. E aí, onde é que nós temos esse conceito do que seria atividade preponderante? No nosso Código Tributário Nacional, no artigo 37, ok? O Código Tributário Nacional, ele nasceu como lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei complementar, e a partir de então passou a ter esse status, e todas as suas alterações têm que ser veiculadas por lei complementar, ok? E aí eu vou abrir aqui o nosso artigo 37, vocês vão ver que estão lá em cima, na seção 3. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Eu queria fazer uma breve explicação aqui para quem não atua muito na área tributária e não tem muita familiaridade com isso, ok? Antes da Constituição de 88, o CTN anterior, e aí, na época que ele foi editado, o imposto de transmissão de bens imóveis, fosse intervivos ou causa-mortes, ele era de competência dos estados. E aí, posteriormente, esse imposto passou para a competência municipal, hoje o ITBI é de competência municipal, e como o nosso CTN foi recepcionado pela Constituição, e como eu disse, com o status de lei complementar, não houve essa alteração. Então, quando você vir lá em cima, mas não era município e aqui está estados, é porque ele foi recepcionado ipsilítere, ok? Mas a competência é municipal. E aí, gente, a gente vai lá para o artigo 37 do CTN, Código Tributário Nacional. Eu vou ler aqui, vou ser bem fiel às palavras aqui, eu gosto bem de fazer essa análise, ok? Vamos lá. O disposto no artigo anterior, incidência do ITBI, ok? Ele fala aqui anteriormente do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. E aí, veja que ele abre trazendo uma redação muito semelhante à redação da Constituição Federal, ok? Que, na verdade, a da Constituição traz a do CTN, né? O CTN é anterior. Mas veja que ele já começa falando em atividade preponderante. E aí vamos lá, parágrafo 1º do artigo 37. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer das transições mencionadas neste artigo. Então, calma. Guarde essa informação. Eu vou ler o parágrafo 2º, porque eu faço uma explicação só. Eu acho que fica mais fácil de entender, ok? Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando-se em conta os 3 primeiros anos subsequentes à data da aquisição. Meu Deus!
Meu Deus, o que é isso? Né? Me perdi completamente. Calma, calma, calma. É muito mais simples do que parece, porque quando a gente lê a primeira vez a redação não ajuda. Mas vamos entender aqui o que é isso. Vamos lá. Caput do 37. Vamos lá. Não se aplica quando a pessoa jurídica, eu vou reformular, reformulação minha. Não se aplica quando a holding tenha como atividade preponderante, havendo alocação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Então vamos lá. Tenha como atividade preponderante. Posso ter essa atividade? Sim, isso é incontestável. Pode, ela só não pode preponderar. E aí vamos lá. Parágrafo 1º. Considera-se atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional. E posteriormente ele fala nos 2 anos anteriores e 2 anos subsequentes. Por que eu fiz essa conchinha de retalhos? Porque é o seguinte, veja que o parágrafo 1º traz 2 critérios cumulativos. Ele traz receita operacional e ele traz um critério de tempo. Ele traz marcos temporais muito objetivos, ok? Então, primeiro, caracteriza-se a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente. Então, ele não vai analisar inicialmente a atividade pura e simples que consta no contrato social. O que ele vai analisar, na verdade, o que o físico tem que analisar para saber se há ou não a incidência da regra imunizante e, portanto, afasta a incidência do TBI, é a receita operacional, ok? Que ela pode, inclusive, existir até 50%. Ela não pode ser maior do que 50%, ok? E aí, gente, eu tenho que, para analisar a preponderância de receita, eu preciso necessariamente de um critério de tempo. É por isso que os critérios eles têm que ser o quê? Cumulativos, a análise tem que ser conjunta. Então eu não posso ter receita operacional imobiliária superior a 50% quando? Aí vamos lá. Temos 2 tipos, 2 lapsos temporais aqui para observar. Primeiro deles, se a empresa está sendo constituída agora, eu acabei de constituir essa empresa, e eu estou trazendo para ela, na integralização do capital social, um bem imóvel. Eu acabei de constituir essa holding, eu acabei de abrir, eu estou trazendo bens imóveis para ela, ok? Qual é o marco temporal da análise da minha preponderância de receita? 3 anos da abertura dessa empresa para frente, considerando que ela foi aberta agora, e que na data que eu trouxe esse imóvel para dentro dela, integralizando o capital social, ela acabou de ser aberta ou ela tem menos de 2 anos de abertura, ok? Essa é a regra do parágrafo 2º. Eu acho mais fácil entender por ela, começar por ela, ok? Então, abri agora a minha holding. Estou trazendo o bem imóvel para integralizar o capital social. Eu tenho desta data 3 anos para frente, logicamente, porque para trás a empresa não existia. Eu tenho 3 anos para analisar esta preponderância de receita imobiliária. Se nesses 3 anos eu tiver receita imobiliária, inclusive, no patamar de 40% do total da minha receita operacional, eu tenho direito à regra de imunidade, ok? Por quê? Porque o critério é muito claro, acima de 50% de receita operacional imobiliária. Se a empresa foi aberta agora e esse imóvel foi trazido agora para ela, desta data eu vou contar 3 anos para frente, ok? Vamos lá. Agora, eu já abri essa holding já estava aberta, ela já existia, e imaginemos que eu estou numa dessas situações que eu trouxe aqui num outro vídeo, que eu não vou me detalhar, em que o cliente preferiu regularizar o imóvel em nome dele antes de trazer para a holding. Ele optou por esse caminho. Você trouxe os outros caminhos que eu coloquei lá no outro vídeo, mas ele disse, não, doutor, eu quero fazer o mais longo mesmo, eu sou mais criterioso, eu quero proceder assim. Sem problema. Essa holding já estava constituída, por exemplo, há algum tempo aqui, vamos colocar aqui há 1 ano, ok? E aí,
essa regularização imobiliária já finalizou, o imóvel já está no nome do cliente, ele chega para você e diz, pronto, doutor, agora nós vamos trazer esse imóvel para dentro da minha holding, ok? Agora eu vou subir, como a gente chama, eu vou subir para a estrutura requerendo imunidade de ITBI. Pode? Pode, mas aí eu tenho um novo critério de tempo para analisar. Vamos lá. O critério de receita, ele nunca mudará, ok? Então, eu sempre vou ter que analisar se houve ou não a preponderância de receita operacional acima de 50%. Esse critério da receita operacional nunca mudará, ok? O que é que vai mudar? O tempo de observação. Então, eu acabei de dizer que se a empresa acabou de ser aberta e eu acabei de trazer o bem, eu vou analisar 3 anos dessa data. 3 anos para frente, o fisco vai analisar a preponderância no ano 1, no ano 2, no ano 3, ok? E aí, sendo feita essa média do período, não pode ultrapassar 50% de receita operacional no tempo, ok? Agora vamos lá, a regra do parágrafo 1º. Imaginemos que essa holding já estava há 1 ano aberta, o cliente resolveu regularizar o imóvel lá em nome dele primeiro antes de trazer para a holding. Feito isso demorou 1 ano, feito isso ele, pronto, doutora, finalizamos, agora eu vou levar o imóvel. Vamos lá, nós temos a regra do parágrafo 1º. Vamos lá, eu vou ler aqui. Ó, considere-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Então, eu vou até mudar aqui, desculpa. Eu usei um tempo de 2 anos. Não, imagine que isso demorou mais do que 2 anos, na verdade, né? E aí, você tem um novo critério. Vamos lá. A holding já existia, ok? E eu estou trazendo agora um bem imóvel para dentro dessa holding de integralização de capital social, ok? Eu estou fazendo um novo aporte de bens. É possível? É possível. Eu faço uma alteração aumentando o capital social ali no contrato social e digo que vou integralizar como bem imóvel. Uma operação super tranquila, né? Agora, o que acontece? Se essa holding já tinha mais de 2 anos de operação, ok? Eu tenho um novo tempo. Eu vou ter que analisar da data da integralização do capital social com esse imóvel, eu vou ter que analisar 2 anos antes da integralização e 2 anos depois da integralização. Então veja que para uma empresa que nasce hoje, e eu estou pegando esse bem imóvel e trazendo para dentro dela hoje, eu tenho um lapso temporal de 3 anos para frente, né? Como a gente costuma dizer, eu tenho um lapso temporal de 3 anos ex nunc para frente para analisar a preponderância de receita, se ocorreu ou não acima de 50%. Se eu já tinha uma empresa que já existia, se eu tinha uma holding que já estava formalizada, por exemplo, e eu estou trazendo um bem imóvel para ela hoje, se ela já existia há mais de 2 anos, eu preciso analisar 2 anos para trás, 2 anos ex nunc, 2 anos para frente, 2 anos ex nunc. Então veja que nesse caso eu tenho um lapso temporal de 4 anos, ok? 2 anos antes da transferência do imóvel, 2 anos depois da transferência do imóvel. Se você sabe, tá com a sua contabilidade bem redondinha e sabe que você não teve nos 2 anos para trás nenhuma atividade imobiliária, né? Essa empresa já existia há mais de 2 anos e nos últimos 2 anos ela não teve receita imobiliária ou ela não preponderou, ótimo, você só precisa analisar agora 2 anos para frente, ok? E aí fazer os ajustes de tal forma que essa receita não prepondere para que você de fato esteja dentro da imunidade, ok? Da regra de imunidade, né? E se você realmente não tem 2 anos para trás, ou seja, se essa empresa ela foi constituída há menos de 2 anos quando você transferiu o imóvel, serão 3 anos para frente, ok? Então veja que na verdade a regra imunizante ela traz 2 condições a serem observadas, ok? Ela traz a condição de tempo e ela traz a condição de receita preponderante. Gente, por que eu estou batendo tanto nesse preponderante?
Porque o fisco municipal tende, quase que 90% das vezes, a dizer não. Só o fato de você dizer que tem receita imobiliária, eu já entendo que você não faz jus à imunidade. E como vocês podem ver, isso não é verdade, porque a verificação da aplicação ou não dessa regra imunizante, ela tem que levar em consideração dois aspectos: o aspecto receita e o aspecto tempo, ok? E aí, o aspecto receita nunca vai mudar. Ela tem que ser sempre inferior a 50% da receita operacional. Agora, o critério tempo, veja que nós temos aí muitas variantes. Se a empresa foi constituída agora, eu vou analisar 3 anos. Se ela acabou de ser constituída e eu transferi o imóvel agora, eu tenho que analisar 3 anos para frente, ok? Se ela já estava constituída há menos de 2 anos e eu estou trazendo esse imóvel hoje, eu tenho que analisar também 3 anos, ex nunc 3 anos para frente, ok? Se ela já existia há 2 anos ou mais e eu estou trazendo esse imóvel, eu tenho que analisar 2 anos ex tunc, 2 anos para trás, 2 anos para frente. Então, veja que é uma impropriedade absurda, né? O fisco municipal dizer que se pelo simples fato de constar a atividade imobiliária no contrato social, essa holding não fará jus à imunidade. Até porque, mesmo que ela tenha atividade imobiliária, mesmo que ela tenha receita imobiliária, o que vai fazer diferença é a preponderância desta receita dentro do tempo. Porque depois de passado este prazo de quarentena, seja ele de 3 anos ou de 2 anos para trás e para frente, a empresa pode preponderar que a imunidade estará perfeita, será um ato jurídico perfeito, a transferência desse imóvel será um fato jurídico não tributável a incidência da regra de imunidade afasta a incidência do ITBI, ok? E aí, depois de observado esse lapso temporal, ela pode preponderar o quanto quiser no que diz respeito à receita, porque a imunidade, a regra imunizante estará dentro de suas condições perfeitamente aplicada, afastando totalmente a incidência do ITBI, ok? E aí, salvo, logicamente, situações de fraude, dolo, simulação, porque aí o fisco pode desconsiderar os atos jurídicos praticados de acordo com o artigo 116 do CTN, ok? Mas aí, lógico, eu estou tratando uma situação em condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, meus amigos, eu gosto muito desse tema, né? Vocês percebem, eu me empolgo, né? Existem várias questões que podem ser tratadas aí, que são satelitares, né? E aí, como eu disse, esse vídeo daria facilmente 1 hora e meia aqui, a gente tratando de outras questões, mas o objetivo é nós sermos mais práticos, ok? Trazermos para uma questão mais prática. E em 99% das vezes, o problema prático que ocorre é exatamente esse. O fisco quer tributar, desconsiderando as condições trazidas pela própria norma imunizante, ok? E aí, meus amigos, um detalhe. Trata-se de um imposto de competência municipal. E em todos os que eu tive oportunidade, todas as legislações municipais que eu tive oportunidade de fazer, já fiz holding em Recife é assim, já fiz holding no município de João Pessoa é assim, já fiz isso também no município de Natal e no município de Fortaleza. Pode olhar lá, nesses casos, mas é preciso olhar o município que você está atuando, como é que se dá esse regramento, mas normalmente na lei que institui o ITBI, eles trazem o Ctrl+C, Ctrl+V da regra imunizante da Constituição, e no regulamento de ITBI eles trazem Ctrl+C, Ctrl+V a regra do CTN, ok? E aí, muitas vezes eles são contraditórios com o próprio diploma legal. Eles desconsideram o seu próprio diploma legal, seu próprio regulamento para efeito de aplicação da imunidade, ok? E aí, bem, só trazendo aqui, em algumas situações eu consegui a imunidade realmente administrativamente, porque eles tentam negar, mas é quando você alega com a própria lei do município instituidora do ITBI, muitas vezes a lei orgânica do município e o regulamento do ITBI não tem como. Você diz, olha, municipalidade, você está indo contra o seu próprio regramento, né? Aqui, e em algumas situações, e em outras não, gente. Em outras, mesmo assim, né? O município bateu o pé
né? Inclusive eu ouvi de um auditor fiscal uma vez, ele dizendo que lei geral, a lei especial afastava a lei geral e que o regulamento de ITBI era lei especial e a Constituição era lei geral. Oremos, né, gente? Oremos numa situação dessa, porque é bem complicado. E aí não teve jeito, você faz o quê? Encerra a discussão, porque como que você vai avante com essa discussão? Né? Não tem como. E aí teve que ser mandado segurança, a segurança foi concedida, né? E aí estamos aí seguindo o prazo de quarentena para verificação dessa imunidade ou não, ok? E aí, gente, por fim, né? Se por acaso a empresa, essa holding, ela por algum motivo acabou preponderando em receita imobiliária, ok? Aí nós temos aqui o parágrafo 3º do artigo 37. Vamos encerrar essa história, né? Vamos lá. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição, que aqui nós vamos substituir por data da integralização do capital social, ok? Que é a data da efetiva aquisição pela holding, certo? Sobre o valor do bem ou direito nessa data, ok? Ou seja, uma vez verificada que houve a preponderância, o ITBI retroagirá os efeitos desse lançamento tributário, ele retroagirá a data da efetiva aquisição pela pessoa jurídica, ok? No caso, pela nossa holding. E aí é importante entender uma outra questão que foi julgada pelo Supremo, ok? Que é o extraordinário 129.4969, que ele trata o quê? Que ele trata que o ITBI só no registro. Então, aqui já tem que ter sido feita toda a fase de transferência, ok? Vai atuar a regra imunizante aqui, então vai ser lavrado a registro, tudo bonitinho, sem a necessidade de recolhimento do ITBI, ok? E aí, ao final de tudo, retroagirá a essa data efetiva, que no caso aqui, por que eu tratei disso? Vai ser a data do registro, porque é a data em que efetivamente é devido esse imposto, ok? Então, meus amigos, era isso sobre imunidade do ITBI. Eu vou colocar aqui o número do extraordinário, eu vou colocar aqui o número dos artigos que foram tratados aqui, ok? Da legislação. Faça seus comentários, dê seu like, curta, se inscreva aqui no nosso canal. Vou ficar trazendo sempre temas e mais temas sobre holding, porque de fato é um assunto que eu gosto de tratar sobre isso e realmente isso me traz muita alegria compartilhar com vocês. E lembrando que eu vou fazer um vídeo só sobre o tema 796, ok? O tema de repercussão geral 796, que afetou o recurso extraordinário 796.376, Santa Catarina, e aí eu vou destrinchar o que aconteceu naquela operação e por que ela deu errado, já que ela trata exatamente das condições de concessão desta imunidade do ITBI. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada por você ter ficado até aqui. Curta, vou dizer de novo, curta, comente, dê seu like, sugira novos temas, que eu tô aqui para compartilhar conteúdo com vocês, ok? Obrigada, até o próximo vídeo.